E aí eu acho do caramba que é o Google Tio possibilitou para nós e o CNZ na ponta, e agora o Sales Budget você trouxe para a gente, que é trazer o acesso à informação que a gente tem. Bora, turma! Começando aqui mais uma resenha da WZ. Essa é um dos programas que nós temos aqui, que a gente bate papo com galera de mercado, fala com pessoas que têm muito a agregar. Então são conversas descontraídas, mas sempre com bom conteúdo. E hoje estamos aqui com o Jonathan, diretor da San Marino, colega também nosso. Uma pessoa que estou muito próximo já tem algum tempo, acompanhando o crescimento da operação dele, entendendo os desafios e como que ele tem feito para resolvê-los. E vem de um mercado que a gente está percebendo, né, nesse momento que ele tem só crescido, tem só aumentado. Então, é um mercado que estou muito próximo, seja com clientes, parceiros, que é o mercado de investimento, o mercado de consórcio. Né? Então, hoje aqui eu vou explorar junto com o Jonathan as nuances desse mercado, o que tem acontecido, como que a tecnologia está sendo inserida e por aí vai. Então, Jonathan, obrigado, cara, pelo seu tempo. É um prazer imenso estar contigo aqui. E se apresenta para a galera, apresenta um pouco da San Marino também, por favor. Show. Ivan, primeiro, brigadão, meu irmão, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como você acompanha a San Marino, eu também acompanho muito a WZ muito próximo. E é fantástico o crescimento de vocês em um pouco mais de 2 anos de operação, né? Uma empresa que foi num lugarzinho, depois fomos para um lugar maior, onde era o antigo escritório, e a estrutura que vocês têm hoje aqui, cara, é impressionante o tamanho que vocês vêm se tornando. E muito disso vem pelo trabalho que vocês vêm conseguindo prestar, principalmente no nicho igual você explicou sobre o consórcio, né? Um Perfeito. mercado que ano passado teve um pouco mais de 500 bilhões vendidos, crescendo mais de 30%. Então, é um mercado muito bom para ser explorado. Mas trazendo um pouquinho, eu sou o Jonathan, sou diretor hoje da San Marino na operação, né? Então toda a parte de operação quem toca sou eu. Tenho o meu sócio também, né? Que é o Vitor Hugo, que está mais buscando explorar para nosso crescimento e expansão. Mas a San Marino como um todo é uma operação de consórcio que a gente se diferenciou um pouquinho do mercado tradicional. Então a gente não veio para um mercado para comprar, vender carta de crédito de imóvel e sim conseguir atender o empresário através de bons projetos estruturados e trazer a principal dor de um empresário hoje, que é capital de giro. Perfeito. O capital hoje é muito caro, a San Marino se especializou nisso, solucionando muita dor desses empresários. Então é uma operação recente, nova, né? Estamos se encaminhando para o nosso primeiro ano, mas é uma operação que conta com mais de 60 milhões vendidos, numa base bem exclusiva Caraca. de cliente, algo bem estratégico que a gente está desenhando. Que massa, cara. A gente fala tanto no dia a dia que às vezes deixa passar informações como essa. Eu acho que eu vou explorar um pouco disso com você. Primeiro, como que o consórcio ele nasceu para você? Né? Acho que você vem de um mercado, já vem do mercado de dinheiro há muito tempo, então você trabalhou em outras empresas que têm esse core. Mas como que você foi introduzido ao consórcio? Como que o mercado foi introduzido a você? E por que você escolheu, né, o consórcio para trabalhar a partir dos próximos anos? Show de bola. Cara, eu venho do mercado já faz um bom tempo, né? Então, eu entrei no Bradesco, foi minha primeira faculdade ali que eu tive da vida. Foi um pouquinho depois ali da pandemia. Ali, de fato, foi onde eu cresci muito, né? Então, eu comecei com o CPA 10, CPA 20, tirei o CEA, fui galgando outros cargos dentro do banco. Logo em seguida, tive passagem pela XP, né? Então, a passagem pelo mercado financeiro eu sempre tive muito adepto. E dentro da XP como um todo, lá eles exploram muito esse 360 do cliente. Perfeito. Então, conseguir trazer para o cliente tanto soluções para investimentos, soluções para crescer patrimônio, soluções para seguro. E foi dali que começou a surgir uma paixão, não só pelo mercado de investimento, como sou apaixonado, mas conseguir também trazer soluções financeiras para clientes e investidores que sejam palpáveis, que não seja como no Bradesco, que eu trabalhava com financiamento muito caro na ponta, Sim. mas trazer um produto barato para o cliente. E aí, ano passado, eu tive a oportunidade, através do Vitor, em estruturar a operação com ele de consórcio aqui na ponta. E é uma operação que eu já entendia sobre o produto, já vinha do Bradesco trabalhando, na XP explorando esse mercado, então trouxe um conglomerado de oportunidade muito bacana para a gente unificar ali. Perfeito. Eu concordo com você, o consórcio ele vem... Ele é mais uma ferramenta para você chegar até um determinado objetivo, né? O meu entendimento pelo menos é esse,
do que de fato tipo assim, um investimento, né? Você vai concordar comigo. Então você falou, por exemplo, do empresário que precisa de capital de giro, por exemplo, para investimento na empresa. Ele é a ponta que você tem para chegar até esse objetivo. Então, em contrapartida, você tem um financiamento, você tem Perfeito. um crédito, e aí você tem o consórcio como uma ferramenta para isso também. E aí eu trago esse contexto aqui, Jonathan, porque é o seguinte, eu mesmo, né, eu sou um comprador de consórcio, eu tenho alguns anos que eu compro cartas de crédito, e eu vejo que o mercado está ficando cada vez mais difícil, digamos assim, no sentido de comprador. Porque você tem múltiplas ofertas, múltiplas pessoas vendendo, empresas vendendo e assim por diante, e você vê várias formas de vender isso, né? Como que a Semarino consegue posicionar a marca, a empresa, para conseguir estar próximo desse tipo de empresário? Porque é difícil estar com esse cara, né? Esse cara, primeiro que ele tem pouco tempo, segundo que ele é mais exclusivo, terceiro que ele não abre a porta para qualquer um, né? Então é um modelo de negócio que a gente, por exemplo, na Bolha Tech chama de ABM. Talvez o mercado não saiba o que é isso porque foda-se também, o importante é executar. Mas, cara, como que vocês fazem para estar próximo dessa galera, falar a mesma língua deles e conseguir, de fato, mostrar que o consórcio é uma ferramenta boa para eles chegar nesse objetivo? Show de bola a pergunta, Ivanzinho. Acho que o ponto principal, como você comentou, hoje não só tem muita gente oferecendo, acho que hoje tem muito mais pessoas oferecendo consórcio do que pessoas para comprar consórcio. Né? É um mercado de gente que começou a vender o produto de uma forma muito grande. Mas acho que o grande diferencial, e eu acompanho muito isso na WZ, e você sempre comentou isso comigo desde o início, que não é a gente querer explorar todo mundo. Sim. É nichar um público e em cima desse público se especializar e trabalhar, que foi o que a WZ fez isso por muito tempo. Perfeito. Né? E a Samarino começou nesse sentido, né? Então a oportunidade nossa começar a atender esse público surgiu de uma operação que a gente estruturou ano passado, né, que foi nossa primeira venda do escritório que teve, foi uma venda de 10 milhões. Caraca. Que a gente montou um projeto para um empresário de 2 vizinhos. E esse empresário que começou a conectar nós com empresários das regiões e, obviamente, o Vitor, meu sócio também, junto com o know-how de conhecimento que ele tem com empresários nessa linha, a gente conseguiu ir segmentando. Perfeito. E aí o fruto foi, basicamente, para a gente conseguir explorar um linguajar simples. Eu acho que o mercado está cansado de você levar um posicionamento difícil. Perfeito. Falar de taxa, que o consórcio, o que é, cara, levar para a língua deles. Boa. Geralmente esses empresários são pessoas de idade, né? Então se você falar coisa difícil, ele não vai entender. Sim. E é pouco tempo que eles têm. Então Sim. preto no branco. Perfeito. Cara, eu faço isso dessa forma, você vai conseguir isso. Maravilha. Então foi nessa forma que a gente foi posicionando, mas acho que o principal ponto que a gente foi conseguindo são pessoas que, pelo menos em Cascavel, eles precisam de validação. Então acho que os nossos pontos de validações, contemplações que a gente veio realmente acontecendo a curto prazo, demonstrando que a gente sabe fazer aquilo que a gente entrega, foi onde a gente conseguiu abrir boas portas ali para esse mercado. E só fechando ali a fala que você comentou, o consórcio é exatamente isso. Antigamente ninguém via o consórcio, tinha o consórcio como um produto ruim. Sim. Produto de prateleira de banco que o gerente oferecia, cara, para ter ali no momento, comprar e depois você não tinha nenhum tipo de gestão. Perfeito. E agora vem as consultorias, inclusive tem boas empresas de consórcio fora que presta essa consultoria para o cliente na ponta de conseguir fazer o acompanhamento para ele, conseguir traçar o objetivo, porque no consórcio, no final do dia, ele é uma ferramenta, ele é um meio, ele não é um fim. Perfeito. Você tem ali um produto que ele vai te dar o bem para você comprar um imóvel, comprar uma casa, ou muitas vezes trazer uma solução para sua empresa, que é um projeto que a gente estruturou muito bacana, de conseguir diminuir a alavancagem, trazer mais saúde financeira para o grupo. Ele é um meio, ele traz mais possibilidade para você. Perfeito. E eu acho do caramba isso, porque quando a gente faz conta, de fato, igual a gente fala, né? Não quero dizer que o financiamento não serve mais, de forma alguma. Às vezes, para aquilo que a pessoa precisa, o financiamento pode ser o melhor produto, mas a gente vê que... Até mesmo porque se você vai para um projeto, o cliente precisa ter pelo menos um prazo mínimo para esperar. Por mais que seja um projeto estruturado, ele não vai ter o crédito amanhã. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, se tem o cara... cliente que vai ser para financiamento, é normal. Exato. Tradicional de mercado. Perfeito. Então, o produto consórcio, ele entra mais para essa galera que tem tempo para fazer conta e quando faz conta, eles veem que faz sentido ter um produto como o consórcio. Eu acho isso muito legal. E aí, ainda na linha da estratégia comercial, por exemplo, que eu acho que isso é muito bacana de ser explorado, porque tem tipos de empresas de consórcio, né? Então, na minha carteira, inclusive, eu tenho clientes que trabalham com varejo, ou seja, alto volume de demanda, bastante vendedor,
e muito investimento, por exemplo, em mídias sociais para trazer esse cara. E tenho outros parceiros, por exemplo, que trabalham com um nicho mais específico de produto, seja para automóvel ou para imóvel. E eu percebo que vocês foram para um público mais exclusivo. E aí eu tenho percebido as movimentações que estão fazendo. Um exemplo muito claro, inclusive eu acompanhei, infelizmente não pude estar, mas foi do caramba o evento que vocês fizeram aqui em Cascavel. Cara, só tinha empresário faixa preta. Só tinha gente que realmente sente a mudança, né? Seja positiva ou negativa. Então, eu vi o posicionamento de vocês muito mais de aliado, muito mais de, cara, tô aqui pra te ouvir, não vou te empurrar nada, me conta que de repente eu sei como te ajudar. Ou não, vamos tomar um vinho, tomar um uísque e conversar sobre o mercado, né? Que é o que está em falta também hoje. Perfeito. Principalmente aqui. Então, como é que você coloca isso, por exemplo, numa conta do tipo, cara, eu vou investir isso para retornar isso. Então, como é que você coloca isso no teu CAC, por exemplo, esse tipo de evento, esse tipo de coisa? E o pós, como é que você operacionaliza, por exemplo, esses caras que estiveram lá, manter essa ânsia que eles viram do produto, que eu fiquei sabendo que a apresentação foi sensacional. Então, o processo comercial de um evento fechado, exclusivo, como que ele é construído? É escolha de convidados, o material lá dentro e o pós? Me conta um pouco mais, porque eu tenho interesse em saber também. Cara, esse evento que a gente fez foi um evento muito bom, né? A gente fez primeiro evento em Dois Vizinhos. Sim, foi verdade. um grande evento também que a gente fez lá. Mas Cascavel a gente consolidou, né? A gente estava com 35 empresários lá. Sim. E a perspectiva do média de faturamento era 100 milhões mais ano. Porra. Então a gente tinha um pouquinho mais de 2, 3 bi ali. Sim. Em faturamento total entre os empresários que a gente colocou lá. Sim. E a ideia, sempre minha e do Vitor, sempre foi trazer o produto como um todo sem empurrar, força a venda. Que a gente tem muitas empresas hoje de consórcio que empurra a venda demais, força a venda. E o nosso medo em forçar uma venda é o cancelamento que ela gera depois. Isso é pior do que não vender. Perfeito. É melhor você não vender Sim. do que você vender e depois passar 4 meses esse cliente cancelar com você. Te gera vários detratores ali dentro da administradora. Mas o evento como um todo, o nosso posicionamento, como você comentou, foi muito mais um posicionamento tá alinhado. Tipo, cara, eu tô com você, se você precisar de mim, estamos aqui para ajudar, sem forçar nada. Tem muito evento que as empresas fazem que eles vão para dar um pitch de venda no final e o cara tem que comprar ali, fazer uma oferta inesquecível. Sim. Isso não é um pouquinho do mercado que a gente gosta. Sim. Não é o que a gente quer atuar. A gente quer mostrar que a gente quer estar próximo com o cliente e a partir dali desenvolver um relacionamento com ele. O nosso custo, cara, sai no D0, só que a gente foi sempre uma empresa que sempre pensou em formar muito caixa. Sim. Para conseguir, cara, eu vou fazer esse evento hoje, mas eu aguento a pancada talvez os próximos 4 meses até esse cliente fechar. Perfeito. E o nosso pós agora, cara, é um pós, eu posso dizer para você, muito tranquilo com o cliente. Sem pressão. Porque não é uma operação que o cara vai fechar comigo amanhã. É uma operação que eu preciso estruturar, eu preciso voltar com a administradora, eu preciso analisar documento, eu preciso ver capacidade de pagamento, eu preciso ver se está dentro do que o cliente está buscando. Então é uma operação que, de natureza, ela vai demorar já uns 40, 50 dias até ela finalizar todo o processo de estruturação para fazer algo bem feito. E o processo com o cliente é um processo de namoro. Né? A gente conversa muito isso com o diretor da administradora, era um namoro com o cliente. Então, literalmente, é uma visita, o que é o nosso pós-evento agora que a gente faz? É uma visita na empresa do cliente, um café, entender como que está a empresa, como que está o mercado, cara, onde você está devendo, cara, eu tenho isso de conta, eu posso te ajudar nisso, a gente pode fazer isso. É mais vir para um lado de consultoria agora para o cara. Sem tentar forçar uma venda, mas mostrar para ele agora nesse pós, com o que ele viu no evento e viu que faz sentido, mostrar que a gente pode encaixar isso dentro da empresa dele. E aí é visita, né? Aí é gastar a sola do sapato, visitar o empresário, ir lá entender, cara, beleza, o que você faz hoje aqui, onde eu posso entrar, onde a gente pode atender, acho que faz sentido. E muitas vezes se esse cara não converter agora, provavelmente é um cara que converta comigo daqui 10 meses, 1 ano, 8 meses, um momento ou outro, ele vai virar o jogo, porque, como você comentou, acho que o evento a gente selou ele muito bem, né? A gente conseguiu mostrar o porquê que a gente estava ali e como que a gente está desenhando e onde a gente quer chegar. Aí agora é ter a calma, só não pode esquecer do cliente, né? Perfeito, exatamente. Cara, legal. E assim, essa aproximação com a galera, com o cara no tete a tete, ele abre muitas coisas que às vezes você não consegue pegar
numa conversa qualquer. E muitas vezes igual você falou, cara, talvez eu tenha que visitar esse cara mais umas 5, 6, 10, 15 vezes para eu conseguir, de fato, fechar algum tipo de negócio com ele. Porque no final do dia, o produto ele vai ser utilizado para alguma coisa. Às vezes ele não tem aquele problema ainda, ele vai ter no futuro, e aí ele vai lembrar de vocês. E até cortando você rapidinho, só entrando nessa linha, às vezes alguém vai assistir e depois vai criticar nós. Ah, cara, você foi visitar o cara, por que você não fecha? Eu poderia fechar na próxima reunião 1 milhão com esse cara. Perfeito. Só que 1 milhão, 2 milhões na primeira reunião. Só que esse cara ele tem potencial de comprar 10. E às vezes é muito que eu e o Vitor conversa. Eu fecho 1 milhão com esse cliente, eu jogo fora 9 milhões de potencial que esse cliente podia fechar com nós. Perfeito. Então a gente prefere não fechar 1 milhão, explorar o potencial que esse cliente realmente tem e encaixar algo que vai fazer sentido para ele, do que eu encaixar o produto para ele. Sim. O produto precisa se adequar na realidade dele. Sim. E vai se adequar no momento certo. Então por isso a gente acaba não forçando vendas pequenas. E olha que louco, você me falou uma coisa e conectando as pontas é basicamente assim, geração de caixa como modelo comercial, entendeu? Porque tem muita gente que trabalha alavancado, mas trabalha alavancado, por exemplo, para realizar ações de cash burn. Então, beleza, eu tenho lá 1 milhão, eu vou pegar esse 1 milhão, eu vou tacar tudo em marketing e vendas e vou ter que vender em algum momento. Perfeito. No caso de vocês têm o caixa como mandante principal do negócio. Então, e aí você, diferente de uma distribuidora, uma indústria que tem que vender todos os meses, não estou dizendo que vocês não fazem isso, obviamente vocês vendem todos os meses, mas eu quero dizer que, cara, de repente, se esse cara não fechar comigo agora, eu tenho uma conta no meu caixa para aguentar a entrada da venda dele, quando você comita. Isso é sensacional. E poucas empresas trabalham com esse modelo justamente porque precisa ter um caixa muito bem estruturado, né? Então, aí eu vejo o potencial com o financeiro bem alinhado e um comercial bem alinhado eles têm na hora de você tomar decisão, na hora de você ir para cima e começar a construir um bom mercado. Mas, cara, sensacional. Tem um ponto legal também que é o seguinte, o Jonathan, ele usa algumas soluções no dia a dia dele, sejam da WZ ou soluções de mercado, ou, por exemplo, é inevitável o uso de IA hoje em dia. E eu tenho visto poucas empresas de consórcio falarem sobre o uso de IA, né? Conta para nós um pouco como que isso tem auxiliado você, seja em vendas, seja em operações, na estruturação de processo que você tem hoje com os clientes, seja em back-office. O que você viu no passado, que talvez alguma coisa funcionou, outras não, e como que você tem usado essas tecnologias a seu favor para tomar decisão, para otimizar tempo, para ganhar dinheiro? Como é que tá trocando de saco para mala, né? Mas porque é um assunto pertinente. Bom, perfeito. Bom, cara, quando a San Marino existiu, você foi a primeira pessoa em chegar em nós e falar, cara, estrutura dessa forma, coloca isso, usa isso, porque vai ser bem melhor para vocês. A San, como você acompanha, nosso foco era realmente o capital de giro, o empresário, mas a gente tem uma operação interna, sim, que é a operação varejo, que é o embalde, a venda do digital aconteceu. Perfeito. Essa operação minha, ela usa 100% da tecnologia. Sim. Então a gente hoje tem o Mobo, que é através do CLZ, que é outra empresa do grupo de vocês, mas que tem a atuação para mim, para fazer meu pré-atendimento. Perfeito. O cliente caiu na minha base 3 da manhã. Sim. Ele vai ser respondido por um robô que foi treinado por nós, né, que foi pegando a característica de como a gente atende, como a gente atua, para conseguir qualificar essa pessoa e no outro dia chegar pronto para o meu vendedor atuar ali na ponta. E aí, em consonância a isso, eu acho que o grande problema que eu sempre tive em outras instituições que eu trabalhava, ela era o acesso à informação. Sim, né? Então, eu vou saber como que meu vendedor está atuando com esse cliente, o que ele está fazendo, como que ele está ligando, como que ele está conversando no WhatsApp com esse cliente, cara, o que ele está fazendo. E aí, minha dor no consórcio, quando a gente iniciou, que a gente não tinha Vultu, não tinha algumas ferramentas, foi, cara, eu não sei o que meu time faz. Pô, o cliente não comprou, mas será que ele não comprou porque foi um erro meu ou foi um erro do meu vendedor ali na ponta, no processo comercial? E aí eu acho do caramba que o Vultu possibilitou para nós e o CNZ na ponta, e agora o Sales Budget você trouxe pra gente, que é trazer o acesso à informação que a gente tem. Sim. Então, cara, hoje qualquer reunião que finaliza, uma conversa no WhatsApp do meu vendedor, eu consigo acompanhar, cara, arruma aqui, faz aqui, eu acho que a gente poderia ajustar aqui. Sim.
Ligações do GoTo, cara, eu tenho acesso a todas as ligações, então eu consigo ir ajustando o meu processo. E a ideia aqui, cada dia mais com essas informações, é deixar o meu vendedor cada dia mais preparado e o nosso processo cada dia mais afiado. Perfeito. No sentido da gente não perder venda. E aí o Sales Buddy, cara, que me traz um relatório excepcional de todas as ligações via GoTo e via também Meet, enfim, que aconteça. E ali o Sales Buddy é fenomenal, né? Ele traz todos os pontos principais onde o cliente não deixou de comprar. Isso muda o jogo, sim. Você muda o jogo numa característica muito grande. E aí, obviamente, em consonância, a gente usa todas essas ferramentas para jogar via CRM, que é o que você já faz um pouquinho ali da WZero. Porque acho que a dor nossa, como gestor na ponta, é que a gente tem acesso a essas informações. Essas ferramentas são boas para informação, mas a gente precisa que o nosso vendedor consiga também continuar preenchendo um CRM para nós. Você sabe que o maior problema de um vendedor é preencher CRM. Se eu te falar, ninguém gosta. Ninguém gosta. E o GoTo, ele faz isso automatizado para nós. Então, ele se consegue automatizar muito esse processo de conseguir fazer essa cadência acontecer de fato e ter um processo muito ajustado. E aí você começa a diminuir erro, né? Sim. Cara, o erro de informação você não tem. Então, cara, será que o cliente não comprou por um erro meu de processo comercial? Realmente não estava no momento dele diferente. E a partir dali você começa a ir ajustando o seu time na ponta para conseguir ter uma operação com o mínimo de erro possível e o máximo de conversão ali no final do dia. E é legal porque é o seguinte, cara, o vendedor de consórcio, tô percebendo que ele é uma pessoa desapegada. Ele não tá nem aí se ele vai vender para você hoje e se amanhã ele vai ter que passar para outra empresa, daqui a pouco para outra, tudo que é só toque errado, dizendo que é o que está no mercado. Ele não é muito apegado a uma empresa ou uma marca. Perfeito. Ele tem ali ele quer fazer o dele, E aí, o que acontece muito? Eu vou lá, sou um vendedor da Samarino, fiz a minha carteira na Samarino, saio da Samarino, essa carteira eu levo comigo. E aí, o dinheiro que a Samarino usou para trazer esse cara via lead, via tráfego, ou investiu em eventos e tudo mais, a Samarino gastou. E esse cliente nem é da Samarino, é do vendedor. E tá tudo errado. Então, uma vez que você tem isso que você falou agora, é muito importante. Uma vez que você tem esses dados registrados num lugar dentro da tua empresa, você não é mais refém do vendedor. Se ele sair, beleza. Aí ele pode levar os clientes que ele fez relacionamento no meio tempo. Só que a informação, o lead, os detalhes, principalmente as conversas, elas são da Samarino. Então, de repente, o vendedor saiu, pô, beleza, eu vou pegar toda a carteira agora desse vendedor, vou saber o que conversou com cada um e vou retomar o assunto da parte que parou, não como mais uma venda do zero, blá, blá, blá. Então, assim, ajuda muito nesse sentido, sabe? Perfeito. E ajuda mesmo, até em outro ponto, estamos criando e deixando cada vez mais um pós-venda nosso muito bem ajustado. Sim. E esse meu pós-venda, ele precisa saber o que foi conversado entre esse vendedor. Primeiro, para evitar problemas, falhas de uma venda errada, de uma venda forçada, de uma promessa de contemplação. Então, através dessas ferramentas, eu consigo trazer um pós-venda muito mais qualificado para nós também. E é isso que você comentou, né? Então, o meu vendedor saiu semana passada da empresa. A empresa continua existindo, porque eu sei como que foi o processo de venda, eu sei como que é a metodologia, como continuar trabalhando com aquele cliente, porque tá tudo registrado. Eu tenho todo esse relatório. E o grande problema, acho que você que mais por dentro agora tem operações de consórcio grandiosas, acho que você deve ter percebido essa dor, né? Geralmente eles não tinham essa informação. Exato. Era cada um por si, ligando no telefone normal, WhatsApp ou ligação normal. Faz do jeito que dá. Do jeito que dá, vende. Cara, você vende muito, mas você perde o essencial, que acho que é o que todas as companhias buscam hoje, que é o acesso à informação. Exato. A informação, ela é ouro, cara, porque é dado. É dado. E olha que louco, você tem empresas que a gente atende, outras que eu estou próximo de atender, que o cara fala assim, Ivan, eu não sei, por exemplo, qual vendedor mais converte, no sentido de etapa mesmo. Eu não sei qual vendedor mais... o porquê que o vendedor que mais converte mais, tipo, o que acaba sendo diferente dos outros. Aí entra um cara novo, como é que eu vou fazer esse cara novo ser tão bom quanto o cara que mais performa? Então, essas nuances entram muito nesse sentido, entendeu? De, cara... O que eu consigo, aonde eu consigo implicar esse cara? E ainda alinhado com isso, tipo, aqui chega um último ponto. Junto com o investimento, por exemplo, do tráfego, a gente tem a questão, cara, qual que é o criativo que mais converte? Mas os caras não sabem, porque isso não tá chegando no WhatsApp do cara, Felipe, perfeito. Então eu tava falando da questão da informação, porque a informação
ela é essencial para você tomar uma decisão que você vai gastar menos dinheiro, que você vai ter uma performance melhor e assim por diante. Cara, literalmente, estava conversando com empresários do segmento de consórcio hoje e eu perguntei, cara, qual que é o criativo que mais performa? Eu não sabia. Ou qual que é o canal de criativos que mais performa? O cara não sabia me responder. E é uma empresa que vende milhões. Não tô dizendo que ele, pelo amor de Deus, né, que vende milhões é ele tá fazendo muita coisa boa. Só que, cara, você entendeu? Se ele faz um ajuste como esse, imagina o quão mais ele consegue vender. E eu tava conversando até, mudando um pouquinho, não mudando de assunto, mas em Sim. complemento, eu e o Vitor conversando ontem, né, à noite, fazendo uma reunião, e o empresário muitas vezes começa a crescer em um nível muito grande, que esses pequenos detalhes ele deixa de olhar. Cara, qual criativo tá performando mais? Mas essa do criativo é um ponto muito bacana que você para de queimar dinheiro à toa. Sim. E aí você para de queimar porque você tem acesso à informação. Cara, se esse criativo não está performando, eu não preciso ter ele, eu automatizo, eu coloco, enfim, Sim. mais força-tarefa em cima desse que está performando. Sim. Eu olho para meus vendedores que performam mais também, dou mais oportunidade para eles, que isso é normal de mercado acontecer. E obviamente você cria cada vez uma operação muito mais sólida, uma operação que vende muito mais porque você começa a ter acesso à informação, você investe em lugar certo, seu custo diminui e você aumenta muito a sua produção. Pois é. E aí, às vezes, o cara não tá disposto a investir nisso. Tem N motivos, né? Mas o principal motivo que as empresas, principalmente de consórcio, que é a pauta principal aqui, não investem nisso, é porque eles não querem trazer mais processo para o vendedor. Mas aí eu vou te perguntar uma coisa, o que mudou do processo que você tinha lá no começo com a Samarino para hoje? Estou falando do processo do vendedor. Talvez não tenha mudado nada, porque grande parte já roda como um copiloto, roda de forma automática. Perfeito. Então, as tecnologias, dificilmente elas vão incrementar mais ferramentas para o cara trabalhar. Não, ela só vai começar a juntar tudo que ele já usa hoje e tornar isso aí dados para você, diretor, tomar decisão. Na prática nossa na Samarino, para fechar essa pauta, antigamente eles ligavam via telefone normal. Então, Sim. cara, eu só ajustei um telefone normal para um GoTo. Perfeito. Então não mudou. Antigamente era mensagem WhatsApp normal. Mudou no WhatsApp normal para um CNZ. Não alterou. E o Sales Bud ele entra automático na reunião que ele já fazia. Então eu não aumentei mais processo para ele. Na verdade eu trouxe mais facilidade, porque agora o CRM dele é preenchido automaticamente em grande maioria das situações. E para mim, como gestor na ponta, eu comecei a ter muito mais acesso a coisas que eu não tinha e comecei a deixar esse vendedor de uma forma melhor para ele. Ele começou a vender mais, ele começou a performar mais e é obviamente que vai acontecer isso porque ele começa a observar onde ele está errando. Exato. E a partir disso a gente cria um plano, uma força-tarefa para conseguir ajudar ele e desenvolver esse quesito em cima dele. Exato, eu acho isso sensacional, cara. Mas assim, Jonathan, pra gente fechar aqui o tema de hoje, que acho que o papo foi sensacional, provavelmente para quem assistiu, abriu muita cabeça no sentido de tecnologia nesse segmento, que por mais que é um segmento que está dando um boom agora, digo agora nos últimos 3 ou 4 anos, ele ainda precisa de muita coisa, na minha visão, para alavancar ainda mais, entendeu? Seja questão cultural, seja questão de tecnologia, agora embarcando IA nesses processos. Eu acho que você conseguiu deixar muito claro, de forma prática, o quanto isso impacta no impacto do seu negócio. Essa é a ideia principal. Mas pra gente fechar, cara, se alguém se alguém está assistindo, for da mesma posição que você hoje, um diretor de uma empresa de consórcio, que fatura aí em menos de um ano, sei lá, 8 meses, né, faturou seus 60 milhões, está falando em mais de 10 milhões por mês. Um pouco mais, a gente está com menos de 8 meses de operação ainda. Exato. Operação é menos. Uhum. Então, assim, o que você faria para uma pessoa que está, seja começando ou já há algum tempo nessa posição em relação à operação? Tipo assim, cara, que dica você daria para essa pessoa? Como é que você ajudaria ela hoje? Ou falaria assim, abre o olho com isso? Cara, show. Acho que quem está começando a operação ou já tem uma operação muito consolidada, eu abriria muito o olho e daria uma dica de você começar de uma forma de ter informação a dados. Perfeito. Então, cara, você começar a ter um pacote. Muitas vezes o empresário ele olha esses investimentos, meu pai é muito assim, olha como um custo. Sim. Cara, eu vou colocar uma ferramenta como essa, vou ter um custo. Mas na realidade não, cara. No começo eu olhava para a Samarino isso como um custo. Sim. Cara, hoje eu olho como um baita investimento dentro da operação. Primeiro que você automatiza muito mais, então você sobra muito mais tempo para você olhar para coisas que realmente importam. Perfeito. E você começa a ter muito mais acesso. E aí, cara, eu acho que para um diretor ou para um dono de uma operação,
muda o jogo para ele no sentido que a operação dele vai começar a performar muito mais. No final do dia, o cara do consórcio ele quer ganhar mais. Então, cara, se você tem uma operação mais centralizada em você, ou você é um diretor, embaixo você tem um gestor que cuida de tudo, e esse gestor começa a ter mais acesso à informação ao time, a consequência é que esse time vai performar mais. Sim. Que é o que acontece hoje na WZ na prática. Sim. É uma operação enxuta e que vende muito. Então você não precisa ter uma operação com 500, 1000 vendedores na WZ hoje para performar. Sim. E é por quê? Você tem poucas pessoas, mas poucas pessoas que performam demais. Você entendeu isso porque você teve informação e dado e tecnologia para tomar decisão. Então, cara, o cara que tem isso, ele começa a acessar informação. Com base nisso, ele começa a performar mais porque ele vai ter mais pessoas aderentes ao que ele está propondo. Perfeito. Com mais performance, mais faturamento. Com mais faturamento, ele agrega muito mais tecnologia, cresce mais e chega um momento que o processo dele está muito facilitado. Sim. Que é o que os próximos passos da San Marino, né? Então, cara, hoje ainda eu tenho uma pessoa que cuida do processo de envio de boletos para meus clientes. Só que isso está deixando de existir. Sim. Tá ficando tudo automatizado. Perfeito. Essa pessoa vai tomar uma nova função dentro da empresa, uma pessoa de importância, mas eu começo a automatizar para tirar os pequenos problemas, cara, pequenas coisas. Você não precisa, pequenas coisas que eu digo, cara, um boleto você não precisa despender tempo para isso. Isso não te traz um retorno direto. Exato. Então você começa a olhar a operação como um todo quando você tem tecnologia para coisas que realmente importam, que vai mexer o ponteiro no final do mês ali e no final do dia dentro da operação. Perfeito. Concordo contigo. Então, a dica que você daria para quem está numa posição semelhante à sua agora, numa empresa... Cara, tirar tudo do manual e começar a automatizar. Perfeito. Eu acho que a IA, a inteligência, o sistema do GoTo, nem sei se existe outro sistema semelhante ao GoTo. Perfeito. Mas são sistemas que realmente veio para mudar o jogo. Sim. Mudar o jogo. Porque se você vai para uma telefonia comum, o custo que você tem em telefonia é muito caro. Sim. Se você for deixar seu vendedor ligando por si só em um plano, em um chip, primeiro que você vai começar um chip que vai cair muito. Sim. Isso aí você perdeu o chip toda hora. Sim. Então você tem um sistema de telefonia como o GoTo, que inclusive nunca me deu um problema, cara. Você não tem uma queda no GoTo de ligação. Então você começa a tirar pequenos problemas e desculpas que seus vendedores dão também. Perfeito. Cara, eu não consigo ligar porque meu chip bloqueou. Porque minha torre caiu, porque tô sem crédito, você coloca mais dinheiro, porque eu tive N problemas. Não. Ou o GoTo tira a muleta, né? Você tira a muleta, você tira as desculpas. Sim. E aí você automatiza muito mais. Eu acho que esse é o grande aliado, cara. Se você começar... Todas as empresas, que isso nem segmento de consórcio, acho que nas próximas conversas que você for fazer, acho que todos os empresários vão falar isso, mas todo mundo que está implementando tecnologia, IA, trazendo algo mais automatizado para a empresa, está começando a performar muito mais. Com certeza, com certeza. Não tenho dúvida. Cara, o papo foi sensacional. Eu saio daqui, inclusive, com muito insight para quando eu for falar com outras empresas como a San Marino, o que um diretor de negócios que movimenta milhões todos os meses, que tem uma operação robusta, diz sobre tecnologia. Acho que vai me ajudar bastante. Tenho certeza que quem está vendo isso também vai concordar comigo. Então, sempre um prazer falar contigo, tá? Ivan, tamo junto, sabe que precisar, fechou. Estamos à disposição. Valeu, Tamo junto, valeu. Obrigado. É nóis. Tamo junto.